Vamos começar então o programa com uma bomba que caiu, do jeito que o Caio gosta de dizer, no Projaquistão, o centro de dramaturgia da Rede Globo. O ator Caio Blá, o Geandro da novela O Sétimo Guardião, foi acusado de assédio por uma colega de elenco. O jornalista Léo Dias trouxe a informação no programa Fofocalizando do SBT, e o Fefito tem mais detalhes sobre essa história. E aí? Pois é, a história tá no blog do Léo Dias, além do Fofocalizando, e aí o que acontece é o seguinte: a pessoa que acusou o Caio Blá de assédio não revelou a sua identidade, tudo bem, direito dela, mas ela é uma atriz da novela e diz que não seria um único caso, não. O caso do Caio Blá vem para coroar uma série de maldições. Nossa, essa novela, que cercam o Sétimo Guardião, não é? Só para lembrar assim, ó, rapidamente, a novela quase não saiu porque foi acusada de plágio por um aluno do Agnaldo Silva. A Renata Sorra, que ia ser a Nazaré, desistiu do papel, não fez a Nazaré não aconteceu. O triângulo amoroso entre José Loreto, Débora Nascimento e Marina Rui Barbosa roubou as atenções. O protagonista Bruno Galhaço ficou doente, foi operado 2 vezes durante a novela. A audiência não reagiu, os capítulos tiveram que ser reescritos, assim, não parou de ter treta nessa novela ao longo de todos esses meses. Colocado o gato preto não deu muito certo, hein? Pois é, calado a noite preta, já diria Vange Leonel. Agora, não vamos colocar a culpa no gato, que gato é só amor. Acho que tem outras coisas aí dessa história. O fato é que o Caio Blá foi acusado por uma atriz que se pronunciou em segredo para o Léo Dias. A assessoria dessa atriz confirmou. Ela diz que não é a única que tem reclamações contra o Caio Blá. Ela afirma que pelo menos outras 5 atrizes têm as mesmas queixas. Ela não especifica exatamente o que é o assédio, o que foi o assédio, mas isso já vinha sendo buchichado nos bastidores da novela. Inclusive, teve uma festa que o Caio Blá organizou na casa dele, de confraternização, essa semana, na terça-feira, na casa dele, e alguns atores se recusaram a ir nessa festa por causa dessa história. Diz o blog do Léo Dias. A Globo foi procurada e afirmou que todo relato de desrespeito é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento dele, como é o caso de agora. A ouvidoria da empresa já foi acionada. Inicialmente, o Caio não se manifestou via assessoria, mas depois veio a público e disse o seguinte, mandou uma declaração. Terminamos a novela num clima ótimo, fui surpreendido hoje com uma notícia mentirosa e anônima a meu respeito, que me deixou indignado. Se algum colega ficou ofendido com qualquer atitude minha, que se identifique e me procure, para que eu tenha ao menos a chance de me retratar. O assédio é uma atitude covarde, assim como uma denúncia sem provas e sem autor. Concordo, Caio, o assédio é uma atitude covarde, uma denúncia sem provas também, mas assim, a pessoa talvez venha a público falar sobre o assunto, talvez outras atrizes se sentiram ofendidas, talvez devessem vir a público para esclarecer isso. Agora, para alguém que é acusado de assédio, não sei se é a melhor atitude dizer que procure a pessoa que está sendo acusada. Porque, enfim, assediadores não têm que conversar com as vítimas. Não tô dizendo que é o seu caso, mas eu acho que essa desculpa podia ter pulado essa parte especificamente. Porque a vítima não tem que procurar o assediador para dar ao assediador a chance de pedir desculpas, não é mesmo? A gente sabe que a Globo mudou o modo como encara o problema desde o caso do José Maier. Que inclusive, né, Fefito, o Caio Blá na época foi um dos poucos atores que saíram em defesa do José Maier, né, dizendo que não concordava com a retirada dele da programação ali da Rede Globo. E depois voltou atrás e disse que não tinha sido claro o suficiente e se desculpou, se juntou ao movimento das mulheres lá da Globo, que é basicamente o Me Too brasileiro, não é mesmo? Elas mexeu com uma, mexeu com todas, elas se uniram, fizeram várias reuniões, inclusive, para mudar a política dentro da Globo, no que diz respeito ao tratamento dos homens com as mulheres lá no ambiente de trabalho. A gente tem que lembrar também que o Caio já esteve envolvido em outra polêmica com as mulheres, quando ele fez uma foto com uma mulher no interior de São Paulo que usava uma camiseta escrito "Bruta não, mal domada". Ele foi acusado de machismo, depois disse que postou a foto sem pensar. O Caio, ele namora, ele é comprometido com a atriz Luísa Arraes há quase 1 ano, pelo menos. Os dois são vistos juntos com frequência no Rio de Janeiro, inclusive. Ela também não se manifestou ainda sobre as acusações. O caso caiu como uma bomba, até porque uma acusação de assédio, dado o exemplo do Zé Maier, é basicamente
uma grande ameaça à carreira, porque se isso de fato for comprovado, se essa imagem ficar grudada na carreira do Caio Blá, ele dificilmente se volta a fazer novela. O caso do Zé Maier, o caso ali acabou sendo reforçado porque outras atrizes confirmaram aquele tipo de comportamento dele, que seria um comportamento recorrente, né? Não só lá com a figurinista, né? Outras atrizes afirmaram que ele enfiou a língua em beijo técnico e coisas do tipo. Algumas cenas, o que também foram assediadas. Eu acho que o caso do Caio Blá pode se confirmar se essas outras atrizes, que esta atriz anônima está falando aí, que também foram alvo de assédio, vierem a público e falarem alguma coisa, né? Mais do que vir a público, de todo modo... Ou internamente, né? Na própria Rede Globo. Você buscar os meios para isso. Porque você fazer a publicação num blog, oferecer essa notícia, etc., sem que você sustente ela. A Globo tem os canais, assim como outras empresas, tem um programa de compliance, tem a ouvidoria, tem canais para isso, para que essas denúncias sejam feitas e para que elas sejam apuradas, para que ele seja ouvido, as provas, se houverem, que sejam entregadas e etc. Porque senão a gente fica num processo em que um disse, o outro disse, o outro disse, o outro disse, e a gente acaba condenando as pessoas sem que as provas aconteçam, sem que a investigação aconteça. É preciso dizer uma coisa, assim, eu já cruzei com o Caio algumas vezes, já entrevistei ele, sempre fui muito solícito, não tô aqui colocando em xeque a versão de ninguém, até porque essa história está em desenvolvimento, mas como eu tive contato com pessoas de cinema durante muito tempo na minha vida e tudo mais, todo mundo sempre elogiou o Caio, sempre foi muito unânime quanto ao Caio, inclusive muitas amigas sempre foram muito próximas do Caio nesse sentido. A minha questão aqui é, a vítima que está anônima e trabalhou com o Caio na novela tem de vir a público para a mídia? Para que tenha algum crédito essa história, ou não? Ou ela pode manter a identidade dela em segredo? Eu acho que não tem que, se não quiser se identificar, assim, o começo é buscar os meios para isso, os canais para isso. Se essa informação chegar a público de algum modo, ok, ela não quer a exposição para ela, mas talvez pudesse também fazer esse mesmo caminho para ele. O que eu tô fazer, porque de algum modo ou de outro, à medida em que se coloca isso em um blog, alcance, você dá visibilidade. E você só vai estimular que comecem a chafurdar na história, né? Então, se o objetivo era não ter a exposição dela e de outras, bom, isso já não será conseguido. Queria ouvir o Caio a respeito, queria ouvir o Vini mais a respeito. Fala, Caio. Então, é super delicado essa questão aí de assédio, porque como você bem colocou, existem aí agora 2 tribunais distintos, né? O Tribunal Jurídico, Judicial e o Tribunal da Opinião Pública. Então, e esse costuma condenar muito mais rápido, né? Esse daí como é que é? Acusador, juiz e executor da pena. Tudo na mesma forma. Tudo na mesma frase, na verdade, né? Então a gente tem que analisar isso com muita cautela, né? São reputações aí envolvidas, o dano é irreparável, né? O dano à reputação, ele dificilmente pode ser reparado. Porque você já coloca aquela semente da dúvida em relação ao caráter do outro perante a sociedade. Uma mácula, né? Exatamente. Então, assim, seguindo, tem várias testemunhas de caráter, como o Fefito bem trouxe aqui, que, vamos dizer assim, endossam a figura do Caio Blá, mas, para variar, tudo tem que ser apurado. Melhor seria se as vias oficiais, elas tivessem aí, vamos dizer assim, uma primazia em relação a via pública, né? A arena pública de debate e tal, esse tipo de coisa, porque se realmente aconteceu, isso é um ilícito e isso tem que ser tratado, aí, eu acho, primeiro em âmbito estatal. Não me parece, tem os canais para isso. Pelo que o texto do Léo Dias diz, ele não dá muitos detalhes, mas não me parece que o caso seja tão... Vou usar a palavra extremo, não tô aqui para relativizar o que é assédio, tá? Mas não me parece que seja tão extremo como foi o caso do José Maier, que teve xingamentos em público, ou mesmo toques em áreas íntimas, como a Sutonani acusou na época. A gente tem que entender também até que ponto isso era de fato um assédio corporal ou um assédio verbal, porque tem muitas variáveis nessa história toda. Quando eu pergunto se a vítima devia ter vindo a público, era só porque se uma história tem que ser levada a sério como credibilidade no tribunal da mídia,
Até porque se ela trouxe isso a público para um blog é porque ela quer que isso não se repita no ambiente de trabalho dela, e que ele não repita o que ele supostamente fez segundo ela, talvez vir a público ajudasse a dizer, tipo, olha, aconteceu isso, 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 e até mesmo a fazer com que ele peça desculpas em público. Mas a gente também está discutindo isso em cima de ilações, uma vez que a gente não sabe de fato. Falar o que aconteceu. sobre algo que não se tem. No momento não tem substância, mas o grande ponto é, não acho, para fechar aqui, não acho que a gente dá credibilidade para algo só porque saiu na manchete do jornal. Se aconteceu e se buscou-se o caminho para isso, a investigação tem que ser levada a cabo e acabou. Você vai questionar porque não saiu na imprensa, não é verdade o que ela está dizendo ou não, e do lado dele é a mesma coisa. Sim. É um direito não se pronunciar a respeito. E pronto, né? Enfim, vamos esperar. Provavelmente a gente vai... Se tem outras pessoas que também foram agredidas, como está na matéria, foram vítimas e etc., vamos esperar para que isso ganhe corpo, né? E essa apuração interna da Rede Globo. Exato. Porque muitas vezes a vítima, possível vítima, não sei, ou essa mulher, ela não fez essa denúncia interna, né? Às vezes é baseada nessa especulação de coisas que aconteceram, de uma coisa que ela sentiu e disse, e que ela não oficializou, né? Eu acho que o importante é que isso seja oficializado de forma anônima ou não dentro da empresa e que se procure as vias para averiguar se isso de fato aconteceu e que essa menina, se sentiu pressionada de alguma forma, consiga trabalhar em paz, Claro, porque é sim. disso que a pessoa quer se livrar, né? Sim. Desse assédio dentro do ambiente de Exato. trabalho para poder exercer ali a sua profissão. Ah, só uma coisa que eu lembrei aqui, muito rapidinho, pra encerrar. No caso do Zé Maier, e também na Argentina, quando um ator foi acusado, várias atrizes que tinham medo de vir a público vieram a público em conjunto. Então elas formaram um grande bloco. Ela talvez ajude vir a público, já que além da que denunciou, outras 5 teriam queixas, talvez ajude a vir a público junto nesse caso. A porteira é aberta, né?